Meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista, vou falar de anestesia em urgência no trauma, aula 8, manuseio anestésico. O acompanhamento anestésico de pacientes de urgência e trauma deve ser planejado de acordo com a gravidade do caso, a evolução clínica, a presença de resposta menor ou maior à terapêutica empregada, a presença de comorbidades e a importância dessas. A apresentação de pacientes menos graves, com mais estabilidade hemodinâmica e sem perspectiva de agravamento agudo, deve ser acompanhado de monitorização mais simples, menos invasiva, como pressão arterial não invasiva, eletrocardiografia contínua, temperatura corporal, frequências cardíaca e respiratória, entre outras. A coleta de sangue para exames seriados deve ser adequada e compatível com a evolução do quadro e com a expectativa de surgimento de novas complicações, como, por exemplo, um paciente de trauma que evolui com suspeita de isquemia miocárdica, que deve ter a sua dosagem de enzimas miocárdicas realizada. Pacientes de maior gravidade devem ter a pressão arterial acompanhada de forma invasiva através da cateterização de artéria, e essa artéria deve ser sempre escolhida de acordo com a localização do trauma, comprometimento do paciente regional. Por exemplo, pacientes com lesões importantes torácicas ou abdominais devem ter a escolha da artéria em membros superiores. Paciente com perspectiva ou com programação de clampeamento de aorta deve ter a sua punção também realizada em membros superiores. Se por acaso o clampeamento for alto, a punção em membro superior direito, para que se evite a possibilidade de clampeamento da aorta proximal à artéria subclávia esquerda. Dessa forma, seria escolhida a artéria mais compatível com a monitorização da pressão arterial sistêmica, evitando-se o bloqueio provocado pelo clampeamento. A coleta de sangue seria uma outra vantagem proporcionada pela punção da artéria, uma vez que pacientes que necessitam de coleta de mais de 4 amostras durante um curto espaço de tempo já tem indicação de punção da artéria. A escolha da artéria, quando não há nenhuma contraindicação específica ou indicação específica, como nos casos mencionados anteriormente, recorre normalmente para o membro superior não dominante, por exemplo, a artéria radial esquerda no paciente destro. Na impossibilidade da punção da artéria radial, a segunda opção seria a artéria braquial e nos casos em que não houvesse contraindicação de punções arteriais mais distais, a punção da artéria femoral ou da artéria radial. Lembrando sempre que a punção da artéria femoral incorre em maior chance de contaminação pela aproximação de vias urinárias e do períneo. A escolha da artéria, então, exerce uma função importante e é de fundamental importância também que se controle bem essa artéria e se previna contra eventos obstrutivos. Um teste que se faz normalmente quando se vai puncionar a artéria radial é a manobra de Allen, ou Allen modificado, onde ocluímos a artéria radial e a artéria ulnar, provocando isquemia distal da mão, e após a liberação da compressão digital da artéria ulnar, você permite o fluxo através dessa artéria ulnar e vê se a perfusão periférica vai ser realizada. Dessa forma, a punção da artéria radial fica mais segura, já que em caso de obstrução ou alguma intercorrência qualquer, você tem a circulação garantida pela artéria ulnar.
Pacientes mais graves, muitas vezes com disfunção múltipla de órgãos, com suspeita de lesão miocárdica associada ou com suspeita de associação de mais de um tipo de choque, podem ter no catéter de artéria pulmonar um importante socorro na medida em que ele oferece bastante informação sobre o estado hemodinâmico, a parte funcional, oferecendo informações como o débito cardíaco, a saturação venosa mista de oxigênio, o estado contrátil miocárdico através da pressão de artéria pulmonar ocluída e muitas outras informações. O catéter de artéria pulmonar também fornece os dados de resistência vascular sistêmica e pulmonar, que pode ser bastante importante na tomada de decisão quanto a drogas vasoativas. Lembrar sempre que o catéter de artéria pulmonar, ele não se comprovou ao longo do tempo, com as evidências científicas, um instrumento de alteração importante na morbimortalidade, ou seja, não melhorou o desfecho na maioria dos pacientes de maior gravidade, porém pacientes de extrema gravidade, com as características mencionadas anteriormente, em que há necessidade de separação, de diagnóstico diferencial, muitas vezes ele consegue ser de bastante auxílio. Também lembrar que ele não é isento de risco. Existem relatos de acidentes catastróficos, como lesão de artéria pulmonar, e as intercorrências e acidentes também compatíveis relacionados à própria manobra de punção para o acesso venoso central e instalação do catéter. O ecocardiograma, tanto transesofágico quanto transtorácico, ele também oferece uma série de informações relacionadas à parte funcional e anatômica do coração e periferia, como pericárdio, grandes vasos, etc. Vai ser um método descrito com um pouco mais de detalhe mais à frente. E as estratégias dinâmicas de avaliação de resposta à reposição de volume, como a variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso, variação do delta-down e a variação de pressão sistólica. Então, esses são métodos dinâmicos que têm maior sensibilidade e especificidade quanto à predição de resposta à reposição de volume, que também vão ser discutidos mais à frente. Lembrar sempre que a grande função da parte hemodinâmica do paciente é o fornecimento de oxigênio tecidual. Esse fornecimento de oxigênio tecidual, ele é composto de duas bases principais numa fórmula de fornecimento de conteúdo e fornecimento de oxigênio ao tecido. Então, desmembrando essa estratégia, essa função hemodinâmica, nós temos o conteúdo de oxigênio no sangue e temos o débito cardíaco. O débito cardíaco é o volume de sangue ejetado por minuto que vai, em última análise, distribuir o oxigênio e outros nutrientes na periferia. Ele é composto pela frequência cardíaca e o volume sistólico. O volume sistólico é influenciado pela precarga, que é o retorno de sangue ao coração direito, que vai servir de base para a ejeção de um volume a cada contração cardíaca, e esse volume ejetado chama-se volume sistólico. Então, o volume sistólico ele é afetado pela precarga. Quanto melhor a precarga, melhor o volume sistólico. Caindo a precarga, cai o volume sistólico. A pós-carga também é fundamental, uma vez que o aumento importante da pós-carga trabalha de forma a dificultar a ejeção do volume sistólico na raiz da aorta. E pacientes com a elevação importante de pós-carga, então, tem a possibilidade de ter a redução do volume sistólico, assim como os pacientes que têm diminuição da pós-carga têm a facilitação e o aumento do volume sistólico de forma proporcional.
E o terceiro pilar desse trio de influências sobre o volume sistólico é a contratilidade miocárdica. O paciente com estado inotrópico satisfatório vai sempre gerar um volume sistólico satisfatório, desde que tenha uma pré-carga e uma pós-carga compatíveis. Então, o volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca vai ser igual ao débito cardíaco, que é o volume injetado por minuto, como foi falado. E esse débito cardíaco, ele transporta um conteúdo de oxigênio que é dividido em dois setores principais. Um é o oxigênio dissolvido no plasma, que, como foi visto pela fórmula de conteúdo arterial de oxigênio, para cada 1 milímetro de mercúrio de pressão parcial de oxigênio, vai haver 0,003 ml de oxigênio dissolvido no plasma, que é uma quantidade extremamente pequena. E a outra porção de oxigênio transportado é aquela ligada à hemoglobina, e que é responsável pela extremamente maior quantidade de oxigênio transportada. Então, precisamos ter uma quantidade normal ou próxima do normal de hemoglobina e um fornecimento de oxigênio ao paciente que vai se ligar a essa hemoglobina para ser carreada, transportada e distribuída pelos tecidos periféricos, de acordo com o débito cardíaco que o paciente consegue gerar. Uma série de estratégias diagnósticas e de monitorização foram desenvolvidas para a avaliação do estado hemodinâmico do paciente. Algumas estratégias, denominadas estáticas, de avaliação de volemia e resposta à reposição de sangue, ou de volume sanguíneo, ou de cristalóides, ou colóides. Então, essas estratégias estáticas, elas dão uma demonstração daquele estado do paciente no momento do exame da monitorização. Como, por exemplo, a pressão venosa central é capaz de, em pacientes com uma diminuição importante da volemia, demonstrar, através da queda dessa variável, a pressão venosa central, demonstrar que existe uma diminuição do volume circulante. Assim como em pacientes com tamponamento ou com diminuição da capacidade contrátil miocárdica, a pressão venosa central pode estar aumentada. Porém, esse, como outros métodos estáticos, apresentam algumas limitações. Uma delas é a possibilidade de diminuição da complacência miocárdica estar interferindo na real sensibilidade e especificidade desse parâmetro. Outros exames, como a pressão arterial em cunha, a pressão arterial pulmonar em cunha, o Doppler transesofágico, a quantidade de água intrapulmonar e o ecocardiograma, eles vão mostrar para a gente o estado volêmico do paciente. Podem mostrar alguns, como o ecocardiograma, o estado contrátil, como a gente vai ver mais tarde, mas eles não têm muita especificidade, muita sensibilidade em demonstrar se a resposta à reposição de volume vai ser adequada. Muitas vezes o paciente tem uma hipovolemia, mas tem uma, por exemplo, diminuição da capacidade contrátil do coração e ele precisa primeiro receber o inotrópico para ter capacidade de suportar uma carga de volume adicional e assim responder bem a essa reposição de volume. No outro braço da classificação dos métodos de monitorização existem os métodos dinâmicos de avaliação de resposta à reposição de volume. Entre eles, a variação de volume sistólico, variação de pressão de pulso, índice de variabilidade pletismográfica e o índice de colapsibilidade da veia cava inferior. Esses parâmetros são utilizados na avaliação da resposta à reposição de volume e são baseados na avaliação da diferença entre o estado hemodinâmico na fase inspiratória e na expiratória em pacientes ventilados com ventilação mecânica, relaxados, necessitam ter relaxamento neuromuscular, não podem ter movimento respiratório espontâneo, tem que ser utilizados em pacientes com tórax fechado e não podem ter arritmia. Ou seja,
alguns critérios são necessários para a sua execução, e isso limita um pouco a sua utilização. Então, os pacientes têm que estar imóveis, eles têm que ter tórax fechado, ritmo sinusal e não podem ter movimentação nenhuma. Tá? Imóveis através da utilização de bloqueadores neuromusculares preferencialmente. E a ventilação mecânica tem que ser baseada em volumes correntes de 7 a 8 ml por quilo de peso. Então são estratégias que necessitam de atendimento protocolar para boa resposta e credibilidade dessas respostas. Existe também a elevação passiva dos membros inferiores, que faz uma autotransfusão do paciente toda vez que você eleva os membros inferiores a 45 graus. Isso é um método que não necessita de ventilação mecânica, o paciente pode estar em ventilação espontânea, porém é de difícil execução durante a cirurgia. Tá? Tem a facilidade de não precisar da ventilação mecânica, e a outra vantagem é que, se o paciente não responder bem, ao retornar o paciente à posição original, aquele retorno venoso que aumentou durante o teste, ele vai ser reduzido. E o desafio de líquido, que pode levar o paciente com diminuição da capacidade contrátil a apresentar manifestações indesejáveis. Então, é um teste que pode ser feito, 300 a 500 ml de infusão mais ou menos rápida no paciente, para ver se ele tem uma boa resposta, elevando a pressão arterial sistólica e melhorando a condição hemodinâmica dele. A diferença dele para os anteriores é que os anteriores eles dão uma previsão confiável, sem necessariamente você aumentar a volemia no paciente que você não sabe se vai responder bem a esse aumento de volume. A monitorização através da utilização da ecocardiografia é capaz de fornecer uma série de informações, muitas vezes extremamente importantes. Pacientes com suspeita de lesão cardíaca, por exemplo, tem no ecocardiograma a possibilidade de observação tanto de lesões de parede livre, de septos interatrial ou interventricular, lesões de válvulas, lesões de aorta, tamponamento. Também a variação, o índice de variação de diâmetro de veia cava pode ser indicativo de necessidade de reposição de volume, e pacientes que apresentem como causa principal ou associada à urgência já instalada, a presença de isquemia miocárdica pode ser manifesta pela modificação do estado contrátil regional, com a presença de cinesia ou acinesia. Então, é um exame extremamente colaborativo na obtenção de respostas relacionadas à hemodinâmica do paciente. O estado funcional miocárdico também é extremamente valioso na avaliação desses pacientes de urgência, e o ecocardiograma, através do cálculo do volume diastólico final e do volume sistólico final, gerar o volume sistólico, que é a diferença entre os dois. O volume sistólico multiplicado pela frequência cardíaca vai gerar o débito cardíaco, e a divisão do volume sistólico pelo volume diastólico final é igual à fração de ejeção. Através do volume sistólico da fração de ejeção, é possível estabelecer um quadro fisiopatológico do paciente e orientar o tratamento específico. Pacientes que apresentam tanto o volume sistólico quanto a fração de ejeção normais não necessitam de tratamento específico em relação à parte hemodinâmica. Pacientes que apresentem volume sistólico reduzido associado a aumento da fração de ejeção provavelmente são pacientes hipovolêmicos e necessitam de reposição de volume. Pacientes que apresentem a redução do volume sistólico e da fração de ejeção provavelmente apresentam depressão miocárdica e necessitam de introdução de agente inotrópico. E os pacientes que apresentam o volume sistólico normal associado à elevação da fração de ejeção provavelmente são pacientes que têm
vasodilatação, que está induzindo tanto a diminuição do retorno venoso quanto a diminuição da pós-carga, fazendo com que o volume sistólico possa estar até normal, mas a fração de ejeção aumentada devido à facilitação da ejeção do volume sistólico na raiz da aorta e também a possível diminuição do volume diastólico final, que no estado contrátil preservado faz com que o volume diastólico final seja bastante reduzido durante a ejeção, deixando um pequeno volume sistólico final. Ou seja, volume diastólico final que tinha uma parte grande pela fração de ejeção aumentada, que é facilitada pela diminuição da pós-carga, uma parte grande daquele volume diastólico final conseguiu ser ejetado para frente. Indivíduos normais, durante o ciclo respiratório, apresentam variação da pressão sistólica na fase inspiratória e na fase expiratória. Na fase inspiratória, devido à diminuição da pressão intratorácica, ocorre um aumento do retorno venoso para o coração direito, que faz aumentar o volume diastólico final do ventrículo direito e impulsiona o septo interventricular para o lado esquerdo, diminuindo a complacência do ventrículo esquerdo e o seu volume diastólico final. Isso gera uma diminuição do volume sistólico do ventrículo esquerdo na fase inspiratória. Na fase expiratória, ocorre diminuição da pressão negativa intratorácica e diminuição do retorno venoso. O septo interventricular volta à sua posição mais neutra e diminui a interferência na complacência do ventrículo esquerdo. O sangue que foi represado na circulação pulmonar durante a fase inspiratória, então, vai ter mais facilidade para ser transportado ao ventrículo esquerdo, que vai aumentar o seu volume diastólico final e, assim, o seu volume sistólico. Isso gera um aumento na pressão sistólica na fase expiratória. Então, entre a fase inspiratória, que apresenta uma diminuição do volume sistólico de ventrículo esquerdo, e a fase expiratória, que apresenta um aumento do volume sistólico do ventrículo esquerdo, ocorre uma diferença de pressão arterial sistólica, sendo normalmente, até 10 milímetros de mercúrio maior na fase expiratória. Pacientes que, por exemplo, apresentam tamponamento devido à grande pressão extramiocárdica, comprimindo as paredes dos ventrículos, faz com que essa diferença se acentue. Ocorre uma diminuição mais expressiva na fase inspiratória devido à adição de pressão extrínseca, que aumenta o efeito do retorno venoso para o coração direito, impulsionando mais ainda o septo interventricular para o lado esquerdo. Então, normalmente esse paciente com tamponamento, se não estiver extremamente hipovolêmico, que é uma situação em que esse efeito ele é diminuído, mas no paciente com tamponamento, essa diferença entre a fase inspiratória e a fase expiratória na pressão arterial sistólica, ela é normalmente maior que 10 milímetros de mercúrio, sendo denominado pulso paradoxal. Pacientes que se apresentam em ventilação mecânica apresentam situação contrária. Como nesse caso o paciente tem a sua respiração produzida pelo aumento da pressão intratorácica, pela insuflação de volume corrente via aparelho de anestesia, ou seja, ventilação manual, a pressão intratorácica aumenta e faz diminuir o retorno venoso para o coração direito, de forma oposta ao que acontece fisiologicamente. E isso está demonstrado nessa figura. Então, o aumento da pressão intratorácica diminui o retorno de sangue para o ventrículo direito
diminui o seu volume diastólico final e, nesse momento, há um deslocamento do sangue da circulação pulmonar para o ventrículo e para o coração esquerdo, aumentando assim o volume sistólico nessa fase inspiratória. Na fase expiratória, ocorre interrupção da pressão positiva intratorácica, facilitando o retorno venoso ao coração direito. Ele tem o seu volume diastólico final aumentado e desloca o septo interventricular para a esquerda, fazendo com que haja diminuição da complacência do ventrículo esquerdo, diminuição do seu volume diastólico final e uma queda no volume sistólico do ventrículo esquerdo. Esse efeito provocado pela ventilação mecânica foi utilizado na confecção de algoritmos para avaliação de resposta à reposição de volume. Isso porque, em pacientes hipovolêmicos, essa diferença entre a pressão arterial sistólica no ciclo respiratório, ela se acentua, ela fica mais importante, há uma queda maior da pressão arterial sistólica na fase expiratória do que se o paciente estivesse com uma volemia adequada. Então, isso foi utilizado na construção desses algoritmos e eles são bastante sensíveis e específicos na condução e na orientação do tratamento desses pacientes. O grande segredo da vantagem desses métodos dinâmicos de avaliação à resposta ou à previsão de resposta à reposição de volume pode ser entendido observando esse gráfico. Pacientes que encontram disfunção contrátil ventricular, eles vão apresentar pobre resposta à reposição de volume. Então não adianta você avaliar, por exemplo, pacientes que tenham conteúdo de água intratorácica, ou um paciente que tenha aumentada, ou paciente que tenha uma PVC aumentada ou diminuída, porque são métodos estáticos de avaliação. Muitas vezes o paciente perdeu sangue, está com a PVC diminuída, mas a pobre função diastólica não vai permitir que a reposição do volume, do complemento de volume necessário a esse paciente seja oferecido de uma maneira segura. Então, pode ser visto nessas curvas aqui que quanto pior a função contrátil miocárdica, pior vai ser a resposta do paciente à reposição de volume. À medida que a função ventricular ela se restabelece, a resposta vai sendo então mais adequada. Quanto melhor a função miocárdica, melhor a resposta à reposição de volume. E no método dinâmico, o processo é feito de uma forma que você mais ou menos exclui essa função ventricular na análise global, incluindo no resultado final do exame. Ou seja, pacientes com alteração na variação de volume sistólico, por exemplo, eles vão, de acordo com o resultado do exame, vão mostrar que há segurança na reposição daquele volume necessário e que vai haver uma boa resposta, ou não. E comparando o slide anterior, que foi repetido aqui à esquerda, com as curvas de Frank-Starling demonstradas à esquerda, pode-se observar então que, de acordo com a pressão intratorácica induzida pela ventilação mecânica, os resultados de variação de volume sistólico, então, vão mostrar em que situação da curva de Frank-Starling nosso paciente está. Ou seja, quanto mais alta a variação de volume sistólico, mais à esquerda, mais na parte íngreme da curva de Frank-Starling ele se encontra, demonstrando uma melhor resposta à reposição de volume. À medida que o paciente vai se deslocando, ou pela reposição de volume, ou pela melhora clínica dele, ou mesmo se você começou a avaliar o paciente que já está numa situação dessa, quanto mais
o paciente apresentar diminuição da variação de volume sistólico, menor é a probabilidade de resposta à reposição de volume. Então, pacientes que se encontram na curva de Frank-Starling mais horizontal são os pacientes que não vão responder, são aqueles pacientes que apresentam menor variação de volume sistólico. Acredita-se que abaixo de 10, dificilmente esse paciente vai responder à reposição de volume, abaixo de 10% de variação no volume sistólico. Podemos aqui entender como é feita a avaliação da variação de volume sistólico e a variação da pressão de pulso. Então, a variação do volume sistólico, ela utiliza a curva de pressão arterial invasiva e a área sob a curva, ela é comparada no momento da fase inspiratória e na fase expiratória, e o algoritmo do monitor ele calcula então, através de processos intrínsecos desenvolvidos pelo fabricante, compara o volume sistólico em cada momento daquele e faz a média para ver qual foi a diferença da fase inspiratória para a fase expiratória. Na variação de pressão de pulso é semelhante, é verificada a pressão de pulso no paciente em fase inspiratória e na fase expiratória, e ambos os resultados, quando se encontram abaixo de 10%, é significativo de que o paciente não apresenta necessidade e não vai responder reposição de volume. Abaixo de 10% de variação, tanto de pressão de pulso quanto de volume sistólico, então é uma variação normal. Acima de 13%, alguns guidelines sugerem 15%, a variação de volume sistólico representa que haverá resposta favorável à reposição de volume, ou seja, o paciente precisa e vai responder bem se você repuser o volume que ele está precisando. E resultados entre 10% e 13% são considerados áreas de penumbra, que vai depender de algumas outras avaliações para se avaliar, para se entender se o paciente responderia ou não à reposição de volume. Muitas vezes esse é o tipo do paciente que apresenta, por exemplo, uma deficiência miocárdica e se estabelecendo a boa contratilidade através do uso de inotrópico, essa resposta de 10% a 13% pode aumentar para 13% ou mais por cento, representando o paciente que, após a normalização da função contrátil, começa a ser um paciente responsivo à reposição de volume. Vários estudos tentaram demonstrar quais seriam os métodos dinâmicos de avaliação de previsão de resposta à reposição de volume que seria mais adequado. Entre todos, a variação de volume sistólico e variação de pressão de pulso se demonstraram os mais efetivos, sendo que a variação de volume sistólico teve uma sensibilidade melhor, cerca de 100%, enquanto a variação de pressão de pulso teve uma sensibilidade em torno de 92,9%. Em relação à especificidade, a ordem se inverteu. Ambos são considerados extremamente específicos, mas a variação de pressão de pulso teve uma vantagem, uma especificidade de 90,9%, enquanto a variação de volume sistólico teve uma especificidade de 81,1%. Dados coletados da Egyptian Journal of Critical Care Medicine, publicado por Soliman em 2015. Esse slide mostra, numa tentativa de associação de vários gráficos, a demonstração de alterações de valores de algumas variáveis de acordo com o ciclo respiratório. Então, nós temos no gráfico inferior a demonstração gráfica da variação da pressão de vias aéreas segundo o ciclo respiratório. E nos gráficos acima, no primeiro gráfico lá em cima, a gente tem a representação da pressão de pulso, que é a pressão arterial sistólica menos a pressão arterial diastólica. Temos também a demonstração do volume sistólico, que é baseado na área sob a curva da onda
de pressão arterial invasiva, e é essa área que é utilizada pelo algoritmo para se inferir o volume sistólico do paciente. E no gráfico intermediário nós temos a pressão arterial sistólica nas diversas fases da respiração, e também temos o delta down e o delta P. O delta down, então, é a diferença entre a pressão arterial sistólica no momento de pausa respiratória e a pressão arterial sistólica na fase expiratória, onde ocorre a maior queda da pressão arterial sistólica provocada pelo ciclo respiratório. Então é possível perceber que todas as variáveis elas estão aumentadas na fase inspiratória, a fase onde há maior pressão de vias aéreas, tanto o delta P como o volume sistólico, quanto a pressão sistólica, e na fase expiratória ocorre redução de todos esses valores. Então os algoritmos são baseados nessa variação desses valores entre a fase INS e a fase expiratória, gerando uma relação que vai inferir se há adequação ou não. A maioria desses resultados, quando se apresentam abaixo de 10%, significa que o paciente provavelmente não necessita ou não responderia à reposição de volume. Acima de 13%, 14%, provavelmente ele vai responder bem à reposição de volume. E entre 10 e 13, 14 é uma zona de penumbra que vai variar de acordo com a capacidade contrátil miocárdica. Então, essa relação entre esses valores na fase INS e na fase EX, ela é utilizada nos algoritmos para gerar em cada monitor, com o seu próprio algoritmo, um resultado que vai mostrar a probabilidade ou não do paciente responder bem à reposição de volume. Selecionamos aqui mais duas imagens que tentam demonstrar e facilitar, esmiuçar a variabilidade dessas avaliações de acordo com o ciclo respiratório. Então temos no gráfico da esquerda os momentos expiratórios e o inspiratório, e um momento de pausa expiratória, onde a desconexão do aparelho para se estabelecer a pressão arterial sistólica de fase de pausa. Isso é utilizado para se calcular o delta up, que é a diferença entre a pressão arterial sistólica na fase inspiratória, que é onde há a maior pressão arterial sistólica, e a pressão arterial sistólica na fase de pausa, de repouso. E temos o delta down, que é a diferença entre a pressão arterial de pausa e a pressão arterial na fase expiratória, que é o momento em que há menor a pressão arterial sistólica. O delta down ele é utilizado então para a comparação dele na fase INS e na fase expiratória para gerar então a variação do delta down. É um dos vários algoritmos utilizados por alguns aparelhos para se fazer a previsão de boa resposta à reposição de volume. No mesmo gráfico é possível perceber a variação da pressão de pulso, que são as linhas tracejadas negras, que mostram a pressão de pulso tanto na fase INS quanto na fase expiratória, mostrando que na fase inspiratória a pressão de pulso está mais elevada e na fase expiratória ela está mais reduzida. Então é outro algoritmo que compara a pressão de pulso e se chama variação de pressão de pulso. É bastante confiável, bastante sensível e específico para essa finalidade. Na imagem à direita é possível se perceber também a demonstração em gráfico mais detalhado e mais simplificado ao mesmo tempo, que permite mostrar a pressão sistólica, o delta down, o delta P, a variação de cada um deles no ciclo respiratório, e também a variação de pressão de pulso. Então são todos eles algoritmos utilizados, sempre lembrar que precisam satisfazer aquelas necessidades basais protocolares para que o exame seja validado e aceito como
confiável. Paciente em apneia total, relaxado, ritmo sinusal, tórax fechado, e com volume corrente entre 7 e 8 ml por quilo de peso, tá bom? Esse gráfico ele se refere ao chamado índice de variabilidade plasmográfica, que utiliza um conceito de índice de perfusão, que é extraído da curva de oximetria e que vai também ser influenciado pelo ciclo respiratório. É um algoritmo específico de um determinado monitor e o fabricante detém o segredo de seu funcionamento, mas basicamente ele utiliza esse conceito de índice de perfusão na fase ins e na fase expiratória. E esse índice gera uma percentagem, que normalmente, quando é menor que 14, significa que provavelmente o paciente não vai responder à reposição de sangue ou de volume, e acima de 14% haverá uma resposta adequada. Foi definido dessa forma, e a avaliação dessa estratégia em crianças resultou em resposta menos favorável do que em adulto, mas é um algoritmo que tem algum grau de eficiência, de sensibilidade e especificidade também, que são inferiores, infelizmente, aos métodos anteriores relatados. Temos também o índice de variação do calibre do diâmetro de veia cava inferior, que apresenta 69% de sensibilidade no adulto e 80% de especificidade. São resultados inferiores aos anteriores também, mas que com certeza servem para realização de examinando a beira-leito com apenas a necessidade do ultrassom, e até a necessidade de ventilação mecânica ela é questionável, uma vez que a variabilidade ela também acontece na ventilação espontânea, mas de rápida e fácil execução, sem necessidade de transportar o paciente para nenhum outro lugar, mas ele é operador dependente. E também o Lang e colaboradores em 2018 publicaram esse trabalho relatado aqui em primeiro plano, mostrando que a variação do índice de diâmetro de veia cava inferior tem pouca utilidade em criança. Ele foi validado mais para utilização em adulto. A elevação passiva dos membros inferiores é um exame dinâmico que pode mostrar também com algum grau de especificidade e sensibilidade a boa ou má resposta do paciente à sua própria autotransfusão, ou seja, o paciente é mantido em decúbito dorsal com o dorso elevado a 45 graus. É verificado a pressão arterial sistólica ou o volume sistólico. E, depois de alguns minutos, esse paciente tem a posição invertida, colocando-se o dorso plano e elevando-se os membros inferiores a 45 graus. Com isso, aumenta o retorno venoso, em torno de 300 ml ou um pouco mais, e esse aumento de retorno venoso vai gerar, então, um maior volume central, que pode, se houver necessidade e houver boa responsividade a essa reposição, o paciente gerar um aumento maior que 10% no volume sistólico ou na pressão arterial sistólica. É um exame bastante interessante, tem pouca morbidade e se por acaso o paciente tem um déficit de contratilidade miocárdica e esse volume é excessivo para ele antes da tomada de decisão baseada em inotrópicos, ele pode até apresentar algum desconforto respiratório, pode apresentar até dispneia, até evoluir com edema agudo de pulmão em pacientes mais miocárdio deprimidos. Porém, a solução do problema é apenas o retorno do paciente à posição original com diminuição novamente do volume circulante central. A desvantagem desse exame
dessa estratégia é que dificilmente você vai conseguir realizá-la no paciente anestesiado durante a realização de vários tipos de cirurgias. Mas ele tem a vantagem de não necessitar do paciente estar acoplado a um ventilador e não precisa o paciente estar em ventilação mecânica. Para os que ainda têm dúvidas sobre a possibilidade de adversidades provocadas pelo excesso de fornecimento de líquidos, esse gráfico mostra as possibilidades de efeitos adversos tanto no paciente com hipovolemia quanto naquele com excesso de hidratação, excesso de fornecimento de volume. Os pacientes hipovolêmicos, então, vão tender a cursar progressivamente, à medida que piora a hipovolemia, com hipoperfusão tecidual, disfunção de órgãos e as consequências deletérias que são progressivas, como eu falei, e diretamente relacionadas ao grau de hipovolemia. Atravessando a faixa de otimização de volume, é atingida a faixa de sobrecarga de volume, onde o excesso de líquido vai gerar formação de edema. Esse edema vai contribuir para a piora gradativa da microcirculação, com compressão de arteríolas e capilares, impedindo a chegada de quantidade satisfatória de proteína, que é necessária à cicatrização de tecido lesado, a chegada de leucócitos, que é necessária ao combate de infecções, facilitando assim tanto a instalação, o aumento da incidência de decência de suturas, quanto a instalação de infecções. Ainda o excesso de hidratação pode levar, como já é largamente conhecido, a deterioração do glicocálix com piora da disfunção de endotélio e agravamento progressivo do próprio edema. Excesso de líquidos ainda podem levar à hemodiluição, diluição de fatores de coagulação, hipotermia e um sem número outros de estados deletérios que podem ser bastante devastadores em relação ao desfecho do paciente. O débito urinário foi classicamente utilizado para determinação ou prognóstico de boa perfusão orgânica. Pacientes que apresentam débito urinário em torno de 0,5 a 1 ml por quilo-hora, normalmente eles têm uma boa perfusão periférica. É importante lembrar que algumas situações levam, mesmo sem insuficiência renal, a alterações da diurese, como nos pacientes que apresentam síndrome de secreção inadequada do hormônio antidiurético, que apresentam a retenção de água mais acentuada e assim podem apresentar diminuição do débito urinário. E os pacientes que apresentam o diabetes insípidos, muitas vezes por deficiência da produção do hormônio antidiurético, apresentam então um maior volume urinário. Além da avaliação da perfusão de órgãos, a simples inspeção da urina pode demonstrar a existência de hematura, que pode ser provocada por lesão traumática das veias urinárias, a presença de hemoglobina ou mioglobina na urina, devido primeiramente à possibilidade de hemólise ou, no segundo exemplo, a mioglobinúria sendo resultado de lesão muscular por esmagamento ou por queimadura por descarga elétrica, podendo levar inclusive a rabdomiólise e insuficiência renal. Então, a coloração da urina também é um fator importante que pode ser elucidativo e direcionar a terapêutica para os cuidados específicos dessa questão. Pacientes com hemoglobinúria e mioglobinúria devem receber uma hidratação mais reforçada e a utilização de diuréticos para a tentativa de se evitar a evolução com insuficiência renal. Outras avaliações são importantes no acompanhamento do paciente grave. A oxigenação, através da monitorização da oximetria, com a demonstração de uma boa saturação arterial de oxigênio, mostra a adequação do fornecimento então do oxigênio.
É importante salientar que pacientes que apresentam diminuição da saturação de oxigênio abaixo de 93, 94, precisam ter o fornecimento de oxigênio da maneira mais adequada para cada quadro clínico. Pacientes em procedimentos sem a necessidade de intubação traqueal devem receber então o oxigênio por catéter nasal ou máscara. E na instalação da ventilação mecânica, então, o aumento da fração inspirada de O2 e principalmente da instalação de pressão positiva expiratória final pode ser o caminho adequado para a melhoria da oxigenação. Essa oxigenação também, em pacientes mais graves, pode ser monitorizada através da monitorização da saturação venosa mista ou central de oxigênio. Lembrando que pacientes com diminuição da perfusão periférica e da oxigenação tecidual apresentam uma maior taxa de extração de oxigênio, resultando num resíduo venoso inferior ao normal, que é em saturação venosa central em torno de 65 no mínimo e na saturação venosa mista em torno de 70%. Então, toda vez que tem uma queda nessa saturação venosa de oxigênio, significa que esse paciente tem um desequilíbrio entre oferta e demanda de oxigênio, gerando uma maior extração do mesmo. O exemplo de situação especial em relação à saturação venosa mista ou central é o paciente séptico, por exemplo, que tem uma diminuição da capacidade de utilização de oxigênio na periferia. Então, esse paciente ele apresenta de maneira inversa um aumento da saturação venosa mista, representando então que ele, apesar de ter uma quantidade grande de oxigênio voltando para a corrente sanguínea venosa, ele não está, na maioria das vezes, tendo uma oxigenação celular adequada. A perfusão e oxigenação tecidual tem também dois marcadores importantes, que são considerados os marcadores mais importantes nessa avaliação, que são o lactato e o excesso de base. O lactato, que é produzido devido à falta de oxigênio para definição e complementação do ciclo de Krebs, gerando uma metabolização anaeróbica e produção de radicais ácidos, entre eles o ácido lático. Então, indivíduos que apresentam o ácido lático acima de 2, eles têm uma disfunção nesse fornecimento de oxigênio tecidual. E vai ser tão mais alto quanto pior for essa oxigenação tecidual. Lembrar sempre que o lactato ele é metabolizado no fígado e pacientes de maior gravidade, com mais instabilidade cardiovascular, hemodinâmica, eles vão ter diminuição do fluxo sanguíneo hepático com diminuição da metabolização do lactato. A hipotermia agrava esse fato e pacientes com temperatura corporal central em torno de 31 graus Celsius, eles têm diminuição de até 50% da metabolização. Então, a associação de hipotermia e baixa perfusão, baixo fluxo sanguíneo hepático, geram uma diminuição importante da metabolização do lactato. Então, além da produção aumentada, alguns pacientes vão ter o lactato ainda mais elevado devido a esse fato. E o excesso de base, que é importante também marcador de perfusão e oxigenação tecidual, que vai ser cada vez mais negativo, vai se tornar o déficit de base, na verdade, demonstrando que há uma necessidade de melhoria no fornecimento de oxigênio na microcirculação. A avaliação da diferença artério-alveolar de CO2 também é um marcador importante de gravidade. Pacientes que apresentam diferença artério-alveolar de 10 milímetros de mercúrio ou mais, eles são considerados pacientes de alto potencial de evolução a óbito. Também a coagulação deve ser monitorizada, tanto através do tempo de atividade de protrombina, quanto do tempo de tromboplastina ativado.
que deve ser monitorizado através do NR, mas são exames que demandam algum tempo e não tem tanta especificidade em relação à causa do distúrbio eventual de coagulação. Em centros mais desenvolvidos, com mais recursos, pode ser feita a utilização dos exames tromboelastograma e o ROTEM, que são baseados na elasticidade do coágulo que se forma e vamos ter seus comentários expandidos nos próximos slides. Chegamos ao fim da primeira parte da apresentação dos cuidados anestésicos do paciente de urgência e trauma. Espero que tenham gostado do conteúdo e o nosso e-mail está aí para eventuais comentários e sugestões. Muito obrigado.